Pronto. Todo mundo tranquilo vendo aí a postagem? Tá tudo certinho, né? Vamos começar. Na aula de hoje a gente vai dar uma continuidade para mais uma ideia, na verdade um amadurecimento, mostrar dados de como é o desenvolvimento das energias renováveis no Brasil hoje. No Brasil e no mundo, o crescimento, né? A questão de viabilidade, desempenho, como é feito um projeto, dá uma visão geral de como é hoje, para que a gente possa estar pensando em evolução na questão de geração de energia, de algo mais sustentável, para que a gente possa incrementar isso nos nossos projetos. Então, vamos lá. Desenvolvimento tecnológico. Então, a questão da gente pensar em energias de fonte alternativas, qual seria o motivo da gente pensar nessa relação? Eu coloquei o seguinte, seria redução de emissões de gases, efeito estufa, que seria melhor, poluentes atmosféricos. Quando eu falo assim, em questão de poluentes atmosféricos, seriam em relação aos nossos combustíveis fósseis, que prejudica, né, a natureza, os resíduos que eles geram. Então, nesse sentido, a gente pensar num melhor ambiente através de uma solução que seja menos poluente. Aumento da demanda energética mundial. A gente hoje já tem um crescimento das energias renováveis na nossa planta, apesar de que a nossa maior fonte ela é a hidroelétrica, né? Mas nós temos termoelétricas, geotérmicas, temos a geração de energia a diesel, temos todas as outras fontes que geram muito, tem a nuclear, atômica, que gera esses resíduos, a base de carvão também. Então, a gente tem que pensar sempre em uma melhor alternativa. Então, pensando nisso, é que a gente tem que pensar em uma fonte alternativa. Em muitos casos é possível, a gente consegue reduzir e a economia ela é realmente considerável. Então, tem crescimento populacional, aumento do consumo por habitante. Quando a gente fala de crescimento populacional, a nossa geração de energia hoje, ela gera essa... Nós temos já essa demanda. Então, com o crescimento populacional, se nós não desenvolvermos ou uma nova metodologia ou uma ampliação do nosso campo atual, nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos conseguir gerar o suficiente para a população. Então, entra aí a questão da nova geração de fontes alternativas. Quando a gente fala de ampliação da fonte atual, a gente já pensa também que nós vamos estar ampliando os resíduos que nós estaremos gerando. Então, pensar sempre na questão de uma energia renovável, de uma energia limpa, que a gente chama uma substituição de uma geração de energia que seja mais poluente por uma menor poluição, que consiga suprir a necessidade do que nós estamos querendo. E o aumento do consumo por habitante. Nessa questão de aumento de consumo por habitante, a gente já começa a pensar também na questão de acessibilidade nossa à tecnologia, né? Cada vez mais a gente vem tendo esse acesso a essa tecnologia, cada equipamentos novos, se a gente for observar a quantidade de eletrodomésticos que a gente vem tendo acesso, vem tudo se renovando, a globalização vem trazendo essa questão para a gente de que nós estejamos sempre interligados, que a gente esteja sempre conectado. E quando a gente fala de interligação, de conexão, vem sempre um equipamento que seja esse nosso portal. Então, nós temos energia elétrica, nós temos matéria-prima, nós temos produtos manufaturados que nós compramos, tem todo esse tratado, esse trabalho, que a geração de energia para produzir esses equipamentos, os resíduos que eles são, que faz parte desse processo. Então, assim, a gente tem que sempre pensar numa alternativa que seja cabível e que seja menos poluente, que deixe menos resíduos para nossas futuras gerações.
desenvolvimento e inovação tecnológica em busca de mais eficiência e menor custo na geração de energia. Esse é um fator que é pertinente na nossa vida, a gente sempre tem que pensar nesse sentido. A gente inovar na tecnologia de forma que a gente busque um custo menor na geração de energia. Quando ele fala assim, um custo menor, tanto na geração de energia, quanto no uso, no racionamento da própria energia. É de você buscar uma solução melhor para você, de forma que você consuma menos energia e tenha a sua mesma produtividade. Essa evolução, ela é uma evolução que vem nos acompanhando já desde o início, né? A gente vem sempre fazendo o nosso melhor e sempre buscando uma diminuição nos gastos, uma diminuição nos resíduos que a gente vem deixando. Por exemplo, com a evolução do desenvolvimento da lâmpada, da questão da iluminação, a gente saiu de uma lâmpada incandescente, passou por várias etapas, fluorescente compacta, até chegar à lâmpada de LED. A lâmpada de LED, ela tem um consumo muito menor, por uma eficiência muito maior. E por um tempo, inclusive fazendo parte dessa eficiência, ela tem um tempo de duração maior do que as demais lâmpadas. Então, o custo nela, aparentemente, ser mais cara do que as outras, compensa pelo tempo de durabilidade que ela tem. Então, são essas trocas, essas alternativas que a gente tem que buscar para que a gente consiga fazer realmente essa melhoria significativa no nosso circuito elétrico para o nosso cliente. Então, a criação de conceitos de cidades inteligentes, que são as smart cities. Tem aí, basicamente, é o uso de tecnologias avançadas de informação e comunicação que melhorem a infraestrutura dos centros urbanos, com o objetivo de criar condições de sustentabilidade. É interessante esse termo, smart cities, porque são cidades conectadas. E essas cidades, elas permitem uma infraestrutura totalmente interligada. Por exemplo, são sensores, são câmeras que são distribuídas, os sensores que vão enxergar a necessidade de trânsito. Digo, a própria cidade inteligente, nesse conceito, que ela tem a sua questão de automação independente, ela tem autonomia, ela tem tecnologias avançadas, elas se comunicam, ela faz o Big Data, que o Big Data é o acúmulo de dados numa plataforma onde você tem parâmetros de monitoramento, de comunicação, até vamos dizer assim, inter-equipamentos. Por exemplo, você tem duas estações em locais diferentes que se comunicam automaticamente uma com a outra e mandam informações de uma para outra, geram relatórios para que seja analisado por alguém. Por exemplo, assim, existem sensores que contam a quantidade de veículos que passam por uma avenida. Naquela avenida, ele tem justamente a questão de monitoramento do sinal de trânsito que vem nessa via principal e conta os veículos da via paralela. Então, ele conta por minuto quantos carros passam na principal e quantos na paralela. Então, ele já consegue mensurar se aquele sinal de trânsito ele está com o tempo correto ou se ele precisa melhorar por conta da relação da outra via. Isso tudo automaticamente, gerado num relatório que pode ser analisado, que deve ser analisado, na verdade, por um supervisor, e esse supervisor fazer a interação no próprio sistema para poder corrigir essas falhas e tudo e melhorar o trânsito em si. Então, nesse significado de Smart Cities, é justamente o uso da tecnologia, da informação e comunicação para melhorar essa infraestrutura das cidades. Nós temos monitoramento de câmeras, nós temos esses sensores, nós temos sensores de pedestres, de ciclistas, tem todo tipo de sensores. É bem interessante essa questão. Até os próprios veículos, eles se comunicam com determinados pontos para poder passar informação de velocidade média, alguma coisa assim para esses sensores, para eles poderem fazer os cálculos de avenida, de tráfego, de geral, quantidade
automóveis, tudo. É bem interessante esses smart cities. É um objeto que pode ser estudado também com mais aprofundamento. Então, nós temos aí a solar e a eólica, são energias renováveis e intermitentes. Elas são, vamos dizer assim, são energias alternativas e é o carro-chefe aqui para a gente, na verdade, aqui no Nordeste, tanto a eólica quanto a solar. Nós temos parques eólicos aqui na região Nordeste, na parte norte da região Nordeste. Rio Grande do Norte, nós temos na Paraíba um parque. E, assim, para a gente aqui em Alagoas, a maior quantidade aqui nossa é solar. Então, aí, tem desafios de armazenamento de energia elétrica gerada de forma irregular ao longo do tempo, para ser utilizada nos horários de maior demanda, no complementar a matriz energética. A matriz energética é equatorial, energia elétrica gerada convencionalmente. E nós temos um desafio que é justamente armazenar essa energia elétrica de forma que ele fala de irregular, porque o vento ele muda de velocidade, e a eólica, o sol muda de posição e muda de intensidade. Então, essa forma de regular é que é o desafio dessas energias, tanto a solar quanto a eólica. Potencial de geração de energias renováveis no Brasil. Planejamento estratégico de uma nação e da tomada de decisão de investimentos em empresas. Então, nós estamos num momento que realmente existe essa ascensão das energias alternativas e vai ter ainda um crescimento significativo daqui para frente ainda nesse tipo de geração de energia. Principalmente porque nós estamos vivendo num período de escassez e cada vez mais a gente tem que buscar essa inovação para que esse período, que a gente possa passar por esse período da melhor forma, né? E as energias alternativas, muitas vezes, elas são energias mais duradouras, que seriam investimentos a médio prazo, que a gente teria esse retorno, e depois que a gente consegue o retorno, ele viria com uma suavidade, o lucro constante, que a gente deixaria de gastar, na verdade. Então, é um ponto de vista que a gente precisa pensar, é um potencial que nós temos para utilizar, e realmente é uma demanda, é um mercado de trabalho que a gente pode estar trabalhando nele aí, ele está em ascensão e eu acredito que vai cada vez mais, porque a tendência é a gente diminuir o desperdício e a gente utilizar cada vez mais essa fonte de energia alternativa. Nós estamos buscando, não sei se vocês perceberam ultimamente, esse Covid foi que parou um pouco a movimentação, mas cada vez mais pessoas vêm buscando fontes alternativas, pessoas vêm buscando novos hábitos de prática de esporte, pessoas vêm buscando uma melhoria na saúde. Então, a melhoria na saúde parte desde a alimentação, parte do seu comportamento, parte do seu pensamento, assim, pessoas mais sensatas, pessoas que não são mais a favor de abusos. Então, as pessoas vêm evoluindo nesse sentido. Então, isso é uma gradativa. Então, as pessoas vêm modificando seu tipo de alimentação cada vez mais saudável, em busca de uma melhoria na saúde realmente. Então, assim, está na hora da gente parar, da gente pensar, da gente verificar alternativas, porque essa é uma tendência mundial. E é menos poluição. Existe essa discussão a respeito da quantidade de lixo que nós geramos. Então, a cada vez menos a gente tem que produzir esse lixo e pensar nessas fontes alternativas como uma solução. Muita gente já vem pensando nisso, né, como solução. São muito utilizados os estudos de viabilidade para analisar a viabilidade de um projeto ou empreendimento, buscar recursos com investidores ou financiadores, analisar riscos, comparar cenários e comparar tecnologias e questões técnicas. Em primeiro lugar, a gente tem que observar as questões técnicas. As questões técnicas são favoráveis? A gente vai conseguir responder isso tecnicamente? Vai, ok. Então,
Vamos comparar as tecnologias. O que é, já que a gente consegue resolver tecnicamente, o que é que a gente vai comparar? Uma geração a nível eólico, uma geração a nível solar? Qual é o tipo de geração que para mim é interessante? Depois que eu vejo qual é o tipo de tecnologia que eu vou utilizar, eu vou comparar os riscos que eu posso correr em relação a investir nesse mercado ou não, qual é a tendência do mercado quanto a isso. E aí a gente vem a questão de buscar recursos com investidores. Hoje em dia está sendo até financiado pelo BNDES, já tem empresas que fazem esse vínculo direto do cliente, direto com o BNDES, que você consegue um financiamento do seu sistema solar, você consegue uma facilitação para o seu cliente, para que ele compre com você e que ele pague financiado pelo banco. É bem tranquilo em relação a isso. Então, tudo isso você tem que observar porque todo projeto ele tem um ponto de equilíbrio. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Em que sentido? Quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em implantar um projeto, quando a gente pensa em desenvolver uma atividade nova, a gente tem que pensar sempre sobre investimentos fixos e possíveis custos que sejam móveis, voláteis, né? Que eles não são regulares por mês, mas podem acontecer. Então, quando a gente pensa nessa questão de empreendimento, a gente tem que pensar em quanto tempo vai retornar esse investimento que a gente está feito, para poder a gente mensurar se a gente tem a bala na agulha para fazer esse investimento ou é melhor aguardar um pouco. Então, nisso que ele fala, é essa questão de viabilidade de um projeto. Talvez para você o projeto seja muito bom, mas quando você bota no papel o projeto, você vai anotando os custos fixos desse projeto, você percebe que talvez o projeto não seja tão interessante quanto você pensa. Talvez o custo desse projeto seja mais alto do que o que você pensou. Talvez você veja assim, o projeto é muito bom, o custo desse projeto cabe no bolso, o recurso que você tem é suficiente, você tem uma tecnologia adequada, você tem as questões técnicas resolvidas, mas você não tem um cenário bacana para você colocar esse plano em prática. Então, muitas vezes você não tem eu digo um cenário, não só seu físico, mas às vezes um cenário econômico que vai inviabilizar esse projeto. É isso que a gente às vezes tem que pensar, porque às vezes não é a melhor solução que vai resolver o problema. A gente vai pensar sempre em observar para cada um a sua realidade. E para cada realidade, a gente vai apresentar uma nova proposta. Para cada pessoa tem o seu universo. Cada empresa pensa de uma forma. E a gente está ali para construir conhecimento e apresentar a solução. Então, a gente tem que analisar os riscos, comparar os cenários, escolher a tecnologia e verificar as questões técnicas. Professor. Oi, sim. É uma curiosidade, em relação à energia solar, sim. Eu vejo os colegas aí que estão fazendo alguns projetos para a indústria, que são projetos até caros. Geralmente o pessoal faz uma estimativa de tempo, né, de quantos anos a pessoa vai ter retorno, né, é o mais comum. Mas eu queria perguntar uma coisa, em relação à capacidade de captação em épocas de verão e inverno, ninguém fala muito sobre isso. Geralmente o pessoal faz uma expectativa dizendo que você vai conseguir gerar energia o ano inteiro, né? Correto. E o cálculo é baseado nisso. Você já viu alguém comentar sobre isso, o fato de que a energia solar, ela não tem, quer dizer, ela reduz a sua capacidade nesse período de inverno, ou isso não acontece, ou é insuficiente esse dado? Certo. Na verdade é o seguinte, ela realmente reduz. Ela reduz. Só que quando a gente faz o cálculo para apresentar um projeto, eu tenho até uma foto de um projetinho nessa apresentação aí para dar uma explicação mais por alto assim, sem entrar em muitos detalhes. Mas o que acontece? Quando a gente tem menor incidência de sol, a gente tem uma produção menor de energia, realmente. Aí o que acontece? A gente, quando faz o cálculo do projeto, que a gente planeja a quantidade de placas solares, a gente pega o dia do ano que tem a menor intensidade solar. A gente consegue pegar o histórico e fazer uma média, e por essa média a gente faz uma previsão para frente,
E a gente consegue captar e planejar pela região, pelo site. Tem um site que a gente observa, que nesse site ele mostra a incidência solar, angulação, para cada latitude e longitude. Então, quando a gente pega essa latitude e longitude que a gente coloca nesse site, ele dá justamente esse mapa solar, que a gente sabe qual é o dia do ano que vai ter menor incidência, qual é a época, e ele dá um histórico geral assim, desse plano, que dá para você fazer uma média para saber qual é o dia menos ensolarado, assim, a capacidade de geração menor. E aí você calcula baseado nesse dia, porque o que for a mais é ganho, você já vai estar lucrando em relação a isso. E quando for o pior, você já previu, que seria em média mais ou menos aquilo ali. Pode ser um a mais ou pode ser um a menos, mas a gente já fez o cálculo em cima da média do pior dia de sol. Professor, com relação à solar e à eólica, Sim. a eólica ela consegue fornecer energia durante a noite com os ventos também, né? Isso traz alguma vantagem nela considerável em relação à solar? Sim, a eólica, a gente consegue pensar na eólica numa vantagem em relação, como você falou, a ela à noite continuar tendo o vento, né, para gerar. Mas ela tem um custo inicial mais alto do que a solar, a princípio. Então, ela teria uma demanda, vamos dizer assim, ela tem um fator de geração, pensando na unidade, ela tem um fator de geração menor, mas ela consegue produzir à noite. E no caso da solar, ela tem um fator de geração maior, mas em compensação você não gera à noite. Mas assim, a questão de você montar uma estrutura solar ou uma estrutura eólica, hoje em dia nós temos uma facilitação na questão de se torna mais barato a solar do que a gente montar uma estrutura eólica. Hoje em dia seria dessa forma. Então a gente tem que pensar na questão do custo-benefício, né? Fazer a análise, fator vento, fator de geração, o custo de quanto seria a planta, tudo isso é um projeto realmente que a gente vai ver essa questão de viabilidade do projeto. Talvez não seja viável para uma região e para outra região não seja. Então, é realmente parar e observar para aquela região qual seria a mais vantajosa. Seria por aí, esses parâmetros que a gente vai utilizar. Ok. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. A gente tem que ver o enfoque como socioeconômico, técnico, legal, operacional, ambiental, o mercado como está. São fatores que a gente já abordou nessa parte de cima e a gente tem que pensar esse econômico financeiro, o técnico, a gente já falou aqui nas questões técnicas, o legal seria a respeito de documentação, essas coisas, operacional, sobre questão de manutenção, operação e manutenção. Qual das fontes, qual dos projetos que a gente conseguiria ter uma manutenção mais fácil? Se solar, se seria na eólica, outra fonte de geração, maremotriz, alguma outra. Veio a questão ambiental, que seria o menor impacto, e veio a questão de facilitação de mercado. Aqui, qual seria a fonte mais viável que a gente compraria? Eólica, solar. Aqui em Maceió, a gente teria no mercado uma facilitação melhor para solar. Então, aqui seria mais fácil você investir numa energia solar do que numa eólica. Talvez esse é o mercado que a gente está avaliando. A questão de facilidade de você encontrar o equipamento. E até, assim, facilidade de encontrar, quando a gente fala facilidade de encontrar para montagem, a gente também avalia a facilidade de manutenção desse equipamento. É mais fácil encontrar uma peça, dependendo da peça, né? É mais fácil encontrar ela para solar do que para eólico. Tá, e tem aí. É muito importante analisar a viabilidade do empreendimento de energias renováveis na fase de planejamento, garantindo que será sustentável e trará benefícios esperados. Quando a gente fala de projetar, é a melhor hora da gente fazer estudos. A gente fazer estudos, fazer cálculo, pensar se vai dar certo, se pode dar errado, e o que é que pode dar errado. A gente fazer nossas contas, porque enquanto ainda não há um investimento sério, um investimento em equipamentos, você pode modificar o seu planejamento
até ele se alinhar a uma condição que você julgue que aquela condição vai dar resultado. Então, na hora de planejar, é a melhor hora de você fazer as suas análises, de você estudar, de você mudar de plano, de você tentar uma outra forma, de você aumentar, de você diminuir, fazer os seus cálculos do jeito que você julga que seria cabível. Seria a melhor hora. Então, quando ele fala aqui, é muito importante analisar a viabilidade de empreendimento de energia renovável na fase de planejamento. Você avaliar a viabilidade, se você vai ter condições realmente de aguardar o retorno desse projeto. Porque muitas vezes você tem essa questão de você planejar e não ser o que você esperava em relação ao seu retorno. Ele ampliar um pouco mais. Então, você teria essa condição de aguardar se o seu plano se der um pouco errado no início. Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. Então, os geradores eólicos. É formada pelo conjunto de aerogeradores e equipamentos auxiliares. Devemos levar em consideração direção dos ventos, local, a distância mínima e a melhor eficiência. Aí nós temos dois modos. Eles podem ser offshore, que seria no mar, ou onshore, que seria na terra. Esses de terra seriam a maioria deles. Eu vou colocar aqui para vocês os dois formatos, para poder a gente dar um entender. Esse daí é o offshore, que é o no mar, e esse daqui é o em terra. Aqui a gente vê mais essa em terra. Quando a gente parte para mais assim, a gente no sul do país já tem esses de mar, e em outros países a gente vê também, mas aqui no Brasil é mais em terra que a gente enxerga. Professor, esses que ficam imersos no mar offshore, né? É o offshore, isso. Fica submerso. Tem algum lugar utilizando ele por aqui? Esse daqui é de Oklahoma, esse daí, né? Essa foto que tem aí. Eu estou falando não desse. Esse aí ele capta do vento, né? Mas a instalação é no mar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aqueles projetos que existem, que as hélices ficam submersas e aproveitando o movimento da marítimo, né? Entendi. Você fala, elas ficam submersas na água, captando e circulando pela maré, não é isso? Isso, exatamente. Tem alguns que ficam instalados em beira de praia, né? Para poder aproveitar o movimento de ondas. E outros ficam dentro do mar, que aproveita a corrente marítima para poder também gerar energia. E você já viu algum projeto desse no Brasil? O da maré motriz, que fica na beira do mar, com aquele braço que fica subindo e descendo de acordo com a maré, nós temos ele em Fortaleza. Já está em funcionamento. Agora, esse submerso na água, aqui no Brasil eu desconheço. Eu não tenho o conhecimento de nenhum projeto aqui no Brasil, utilizando ele não. Mas o outro, que é o maré motriz, nós temos ele funcionando já em Fortaleza. Está em fase de experimento, mas já está em funcionamento já. Certo? E aqui eu tenho os fotovoltaicos, né? A aplicação do princípio de que um material semicondutor, quando exposto a uma radiação solar, transfere seus elétrons de banda de valência de uma partícula para a banda de condução, que é o efeito fotovoltaico. Então, assim, da mesma forma que a energia eólica, a solar pode ser gerada pequenas centrais com o objetivo de atender uma comunidade isolada, pela instalação de uma residência para conexão com a rede de distribuição e compensação de energia elétrica e pela instalação de diversos módulos em grande central de geração. A energia solar, nós temos dois modos também, da mesma forma que nós temos as eólicas, que ele chama offshore e onshore, nós temos a solar, que seria on-grid, e a off-grid. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu acho que a solar eu não vou ter a off-grid nem a on-grid, não, mas eu consigo explicar. A off-grid, ela é justamente aquela parte que ela fica fora da energia elétrica, ela não tem comunicação com a energia elétrica, ela é off-grid, e ela possui banco de baterias. Ela tem as placas solares, das placas solares, ela vem para bancos de bateria. Os bancos de bateria,
ela vai para o nosso equipamento, que seria, antes do banco de bateria, ele passa por um retificador. O retificador, ele vem para os bancos de bateria, do banco de baterias, ele vai para o inversor, e o inversor vai para os equipamentos. O que acontece? Aí, nesses equipamentos, ele passa pelo inversor, transforma em 220 volts, e aí esses equipamentos são utilizados. Esse é o sistema off-grid. O sistema on-grid, ele não tem banco de baterias. Ele é uma geração de energia que ele alimenta a residência da mesma forma. Ele passa por equipamento, do equipamento ele vai para um inversor, do inversor ele vai para a residência. E ele tem um medidor que ele tem as duas entradas, tanto para a residência, a entrada elétrica, quanto a entrada solar. Aí ele tem pelas duas metodologias. Se quando escurece você não consegue gerar porque você está com energia, não tem energia solar, a energia convencional, que é pela equatorial, entra pelo medidor e alimenta os mesmos circuitos, só que não passa pelo inversor, né? Ele já passa e vai direto para os equipamentos. Quando amanhece, o sistema se converte novamente e ele volta a gerar energia pelo painel solar. Eu tenho aqui, para a gente poder mostrar. Deixa eu ver aqui. A vantagem do sistema interligado. Quando ele fala interligado, ele seria justamente o on-grid, que eu falei. Caso uma usina tenha um problema e pare de injetar energia elétrica, né? Quando ele fala usina, ele fala justamente na geração de energia, né? De grande, médio ou pequeno porte. O sistema será reabastecido por outras usinas, que na verdade a usina que ele se refere aqui também seria uma outra forma de energia. Caso haja um problema em uma linha de transmissão ou outra linha atenderá essa demanda na maioria das vezes. Em linhas com grande fluxo de potência, nem sempre o sistema conseguirá contornar o que acarreta uma queda de tensão, uma queda de corrente, né, na operação. Então, o que acontece? Nós vamos sempre, esse é o sistema interligado à rede elétrica. Quando você não consegue a geração de energia elétrica, você tem o fornecimento da equatorial. E a equatorial, ela pela sua própria manutenção, ela tem que dar a manutenção na rede para poder voltar ao fornecimento. Isso quando o seu sistema solar dá um problema. Porque quando você tem o seu sistema solar funcionando, você não precisa da equatorial, você vai usar o sistema solar. As desvantagens. Essa interligação pode ser prejudicial caso um problema em uma linha ou outra não consiga ser resolvido ou acabe por afetar o funcionamento ou você parte ou de todo o seu sistema. Essa desvantagem, ela vai vamos dizer assim, colocar em cena o off-grid. Porque o off-grid ele vai ter um sistema com baterias onde na ausência da energia da equatorial, eu vou conseguir utilizar as baterias para poder fazer esse fornecimento. Então, ele tem essa questão de vantagem e desvantagem do sistema fotovoltaico on-grid e off-grid. Então, eu tenho aqui um sistema que dá para a gente poder ter uma ideia desse sentido aqui. Vamos lá. Então, eu tenho um painel solar. Como é feito aquele cálculo? Que o cara hoje está uma ideia de, assim, venha você fazer o seu projeto elétrico para poder você trabalhar implantando rede solar. Venha logo, porque é uma oportunidade, você tem que fazer, e está todo mundo fazendo esse treinamento. O que acontece? Vamos entender como é feito essa geração, esse projeto. Você vai na casa do seu cliente e observa o que é que ele tem que ligar nos equipamentos. Quais são os equipamentos que ele tem em casa? E você vai fazer um estudo da potência desses equipamentos. Quando você tem a potência dos seus equipamentos, que é a sua demanda total de potência, você tem que gerar essa potência para suprir a demanda do seu cliente. Aí o que acontece? A placa solar, você tem uma placa solar que gera uma potência. Você vai dizer, existem placas solares com diversos tipos de potência. Você vai pegar
a potência da placa solar, o valor, o custo-benefício da placa solar, vai dividir a potência total que você quer que gere, dividido pela potência de uma placa. Você vai ver a quantidade de placas que você precisa. Aí você, depois que viu a quantidade de placas que você precisa, aí você vem para o controlador de carga. Depois do controlador de carga, aí ele vem para a questão do, vem para alimentar um banquinho de baterias. O banquinho de baterias vem para o inversor. Do inversor transforma em, ele botou 110 aqui, mas pode ser o nosso 220. E aí ele vem para o 220, que fornece energia para a residência. Então, aqui nós temos a entrada do painel solar, aqui ele vem para a bateria, aqui ele fornece uma tensão 12 volts, e aqui ele transforma 12 volts em 220 para poder fornecer para os equipamentos. É interessantíssimo, mas assim, é questão de você observar equipamentos, é questão de você pesquisar sobre alguns outros fatores para poder a gente fazer um projeto, para poder ter ser conciso e você saber o que é melhor para o seu cliente. Você vem aqui, faz o cálculo das potências e começa a enxergar o tipo de equipamento que você vai utilizar e montar a proposta para o seu cliente. É bem interessante isso e dá para poder a gente ter isso em mente. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente já está com, acho que aproximadamente, já são 8h15. Vamos fazer assim, vamos dar uma parada de 10 minutos. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar. Pronto, vamos dar uma parada de 10 minutos. Nós temos aqui, acho que todo mundo está aqui, acho que falta uma pessoa ou duas pessoas da sala. Em 5 minutos eu estou de volta, é só o tempo da gente tomar uma água e ir ao banheiro. Daqui a 5 minutos eu já abro o áudio aqui, a gente já volta a conversar, e em 10 minutos a gente começa novamente. Tá ok? Joia, professor. Boa noite. Desculpa a demora que cheguei atrasado, professor. Estava trabalhando e cheguei atrasado, me desculpe, tá? Beleza, fechado. Até daqui a pouquinho a gente está aqui de volta. Eu vou parar a gravação aqui. Valeu.